esse tema para falar dessa internet que está na nossa vida, no nosso celular, no nosso dia a dia e que parece muitas vezes que nos faz parecer muito mais do que a gente é, quem sabe, professor, ou nos mostra muito mais do que deveria, quem sabe. Boa tarde, professor. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde aos ouvintes. Hoje vamos conversar sobre essa diferença entre ser e parecer e também o que precisa vir a público, né? Pois é, eu tenho visto inclusive uma trend na internet, no Threads aí, né, nessas novas plataformas, e que é o seguinte, a pessoa posta um print da galeria de fotos do celular dela. Só que vamos lá, né? Eu não sei como é que é a sua galeria de fotos. A minha tem um monte de coisa. Tem foto do trabalho, tem foto pessoal, tem aquelas tentativas de foto pra gente ficar bem, né? Que a gente faz várias. Enfim, e tem casos que eu tenho visto aí nas redes que tem fotos até que parecem até mais íntimas. Então, isso me soa como uma superexposição. A gente está nessa era da superexposição, professor? A internet, quando você ouvinte lembrar no começo, né? No começo do uso da internet, provavelmente o ouvinte ouviu um sermão assim: cuidado que não faz amizade com ninguém na internet, não fala com estranho. Não acredito em tudo que tu vê na internet. E em que momento isso mudou, né? Havia uma preocupação muito grande com a exposição na internet, né? A partir da consciência de que aquilo era um espaço não necessariamente seguro. Mas com o tempo, conforme aquilo foi cada vez mais fazendo parte da nossa vida e se naturalizando, parece que a gente perdeu essa sensibilidade, essa divisão entre aquilo que é íntimo e aquilo que não é íntimo, entre aquilo que eu preciso manter no campo privado, entre aquilo que eu preciso publicar, ao ponto de que nós estamos o tempo inteiro expondo imagens de pessoas nem envolvidas, né, para satisfazer o nosso desejo de atenção. Mas essa exposição, ela é historicamente humana? Porque assim, vamos lá, né? A gente tinha retratos, registros de pessoas. As grandes fábulas sempre falavam de alguém, né? Parecia uma baita de uma cantada para alguém. Não, eu sou o grande fulano de tal que fiz tal coisa, né? A gente tem essas conversas que perduram. Só que hoje parece que todo mundo né? Hoje todo mundo tem esse espaço. A amplitude disso mudou, né? Todo mundo fala esperando ser ouvido, né? Todo mundo se veste esperando ser visto. Claro, alguns se vestem para se esconder, né? Mas todo mundo se veste em relação a alguém que olha. E todo mundo fala em relação a alguém que escuta. Então, não é como se nós estivéssemos dizendo assim: para todo mundo sumir da internet, né? Não, todo mundo quer ser visto de alguma maneira. Entretanto, o limite dessa exposição parece que é o que foi se perdendo conforme nós fomos naturalizando essa publicidade por meio das redes sociais, né? Inclusive nos deixando desatentos às próprias questões de segurança mesmo, né? Como você na internet compartilha de seus hábitos, de lugares que você vai, de horários que você vai, para pessoas que podem ser completamente estranhas a você. E dá pra comer um prato num restaurante, dá pra comer um prato em casa sem postar foto, professor? Depende, se ele estiver muito bonito. Se estiver muito bonito. Se ele estiver muito bonito, tem que postar. Tem que postar. Tem que postar. Mas é aquele prato normal do dia a dia? Porque a rede social não é pra mostrar, o dia a dia também não tem esse quê? Aí a gente esconde, né? Tem um ditado para os corredores, né, que é assim: se não postou no Strava, se não marcou no Strava, não correu. Não correu. Se você não postou, não aconteceu. E de fato, quando a gente pensa nessa relação entre público e privado, se aquilo que eu faço eu não publicizo para o mundo, aquilo não existe para o mundo. Aí fica a questão que eu estou fazendo aquilo por mim ou pelos outros? Porque quando a gente para e pensa em relação a uma situação diferente da sua vida, que você quer postar um prato diferente, não há nenhum problema nisso, né? Mas também não deveria haver nenhum problema você postar as suas pequenas mediocridades, né, do dia a dia. Mas não, a gente não quer postar o pequeno, a gente só quer postar aquela exceção, né? E acaba causando uma falsa imagem de que todo mundo vive uma vida perfeita, em que fica todo mundo olhando o ambiente digital pensando assim: nossa, o fulano de tal tem mais dinheiro, tá viajando, tá com tal coisa, e eu sou aqui a pior pessoa do mundo que tô sempre atrás, né? E eu vou querer me esforçar para participar desse mundo de mentira, e eu vou me sentir mal, né? Que é um sintoma muito clássico. Você passa um tempo no Instagram,
tu sai do aplicativo e tu pensa assim, acabou a minha vida, assim, acabou a minha vida, eu não tenho nada que presta, nenhuma roupa presta, nada presta, não sei nada, sabe? O que é completamente equivocado, né? Até essa sensação de que eu não tô aproveitando o suficiente, o tal do FOMO, né, inclusive que é um termo que se usa hoje em dia, né, Fear of Missing Out. Parece que eu não tô aproveitando o suficiente, parece que eu não tô aproveitando como as outras pessoas estão, mas não necessariamente aquelas pessoas estão aproveitando tanto assim, elas só estão postando que estão. Exatamente. Ainda que, é claro, eu acho que essa é a grande questão em relação a isso eu preciso que o critério da satisfação das minhas ações seja o mesmo. E que a publicização daquilo seja uma forma de compartilhar experiências que possam me conectar com outras pessoas que se identifiquem com ela. Agora, te afirmo, Marcos, muitas das vezes a pessoa só faz alguma coisa para postar. O fundamento da ação dela não está baseado na própria vontade. Aquilo não satisfez ela, mas o ato de postar, sim. Então provoca uma distância, porque o problema não é postar alguma coisa, né? Mas qual que é a motivação disso? E a gente acaba ficando uma coisa muito estética, né? Tipo pedir um mate, assim, sabe? Uma vez eu fui experimentar mate, uma vez quando eu tava viajando, matcha, não sei como fala. Foi matear, foi tomar um mate. E daí, bom, agora é bonito, tinha visto na internet e tal, eu fui dar um gole naquilo lá, trem ruim. É bom. Não gostei, não tinha, mas postei. Sabe o que o meu amigo me ensinou em relação ao mate? Porque para você saber se você gosta realmente de mate ou não, você tem que tomar a cuia inteira. E a experiência, não é a foto com mate. Esse é um grande ponto. É diferente eu ir para academia, fazer a foto no espelho e voltar embora sem malhar, do que eu ir lá malhar e muitas vezes nem postar a foto. Esse é um grande ponto, né? Parece que se dá muito mais importância à imagem do que a coisa em si, né? Afinal, hoje nós temos duas personas, né? Nós somos nós enquanto pessoas e nós somos nós enquanto imagem digital também. Ou mais de duas, né? Ou mais de duas. Existe uma imagem digital grande nossa. Em relação à academia, o exemplo que tu trouxe, ele é muito verdadeiro. Você conversa com o pessoal de academia, eles vão dizer, cara, tem gente que só vem aqui e posta foto e vai embora. Me parece inacreditável, né? Mas eu acredito que em outras circunstâncias, talvez a gente faça a mesma coisa. Talvez seja muito sobre parecer, né? Eu vejo essa competição estética hoje em dia, assim, em alguns grupos religiosos, por exemplo. Parece que é uma competição de quem é mais crente, sabe? Parece que é uma competição de quem vive uma vida mais devota. E esse negócio, eu acho que a internet faz muito isso, e eu acho que isso já vem também de um tempo atrás, né? Se a gente pegar a mídia, por exemplo, daí eu como jornalista, acho que a gente pode falar nesse assunto, que parece que tudo tem que ser escalonado, né? Então, assim, hoje em dia que todo mundo posta foto de sunga, eu tenho que postar a sunga numa linha um pouco mais baixa no corpo. Se todo mundo posta foto super suado no treino, eu tenho que postar a minha foto super suado no treino, mas sem camisa. E assim por diante, né? Parece que tem que sempre estar a mais para poder chamar a atenção. Isso desemboca em dois problemas. O primeiro é o da performance. A gente passa a exigir uma performance de nós mesmos cada vez mais difícil de manter, cada vez mais insustentável enquanto realidade. Razão pela qual ela acaba sendo falseada. E você vai e finge aquela sua performance, né? O Davi Brito lá, molhando a camisa dele para parecer que suou. E o outro ponto disso é que a gente vai se tornando insensível. A gente vai se tornando insensível. Se aquilo não me satisfaz, se eu preciso sempre aumentar o meu limite do erótico, por exemplo, cada vez menos eu serei capaz de ver o belo em coisas menores. Se eu preciso aumentar... o que vai ser no humor, né? O brain rot, né? Se eu preciso aumentar o quão irônico é o meu senso de humor, eu chego num ponto em que aquilo fica completamente absurdo e eu fico incapaz de processar camadas anteriores daquilo. Essa hiperexposição, ela caminha com uma insensibilidade. Nós vamos ficando insensíveis. Tem um autor que se chama Franco Biffo, que ele diz assim: cada objeto digital que nós colocamos diante de nós, ele é uma ferramenta de mediação do mundo, mas ele é algo que está no meio. Então, quanto mais camadas digitais nós colocamos, mais distantes um dos outros nós ficamos. Apesar da internet ter essa alcunha de aproximar a gente, parece que a gente vai ficando mais distante, porque nós, enquanto pessoas, não somos aquilo ali que está no Instagram, né?
as imagens, elas não nos fazem sentir da mesma maneira que a realidade. E quando a gente vai substituindo a realidade pela imagem, a gente vai ficando insensível. Volta ao exemplo dos aplicativos de relacionamento, né? Muitas pessoas que você vendo no ao vivo você se interessaria, talvez por uma foto, não. Talvez por uma foto, não. Talvez por uma foto, não. E essa grande diferença é o que vai nos perdendo. A foto tem que ser cada vez mais perfeita. E essa coisa do ao vivo é interessante porque às vezes aquela gaguejadinha é um charme, né? Mas, por exemplo, né? O fulano, o João, ele toca violão, mas ele toca mal, mas ele gosta de tocar violão. Se ele postar um vídeo dele tocando violão e errando alguma nota, quem sabe alguém que entenda de violão chega lá e conversa com ele e troca uma ideia e ajuda ele nesse processo. Agora, se ele nunca postar porque não está perfeito, ele não vai conhecer ninguém que gosta de violão. Então, essa questão de ligar a pessoa real também, né, nesse processo. E a gente tenta fingir que não, né? Qualquer exposição nossa na internet, nós queremos parecer perfeitos. Nós queremos parecer perfeitos. E esquecemos que esse elemento do belo, da perfeição, ele simplesmente, ele pode ser belo, mas ele é só estético. Ele não é real, porque ele é uma aparência. Ele é uma aparência, ele é uma performance, ele é um verniz. Aquilo não nos conecta, né? Os nossos defeitos e as nossas imperfeições são geralmente aquilo que produzem diferença. Quando a gente... olha como é. O charme está nesse mistério e nessa diferença. Normalmente a gente busca essa diferença escalonando a exposição. E esquece de olhar para a própria realidade. Às vezes a pessoa nariguda, ela é bonita sim. Ela é diferente. A pessoa bonita não é a que tem o nariz mais perfeito, né? É a pessoa que tem características particulares. Que tu vai lembrar de dizer, ó, aquele que é meio assim, né? E isso é belo. Exatamente, porque a beleza particular é o que te diferencia dos outros, né? Isso é algo atual por causa da internet? Ou essa questão de imagem e de cada vez mais esse absurdo, isso já vem sendo pensado há muito tempo, professor? Nós temos dois momentos um pouco distintos. O primeiro momento que pensa mais em uma ideia de sociedade, do espetáculo, do ponto de vista social, e outro que pensa mais enquanto a diferença de ser e parecer, que é uma filosofia um pouco mais recente, ou melhor, né, mais do começo do século XX, enquanto a primeira é mais do final do século XX. Essa do final do século XX citou Guy Debord, no caso, Isso. Né, que é um francês. Eu sei porque eu estudei lá no jornalismo, então a gente trata sobre essa questão de manter esse espetáculo das imagens. E aí a gente falava, né, naquela época lá, ele falava do jornal, né? Do jornal, do sensacionalismo. Só que isso hoje parece que está na sociedade como um todo, né? Muito. Essa ideia de sensacionalismo, e volta ao ponto da insensibilidade, que ela é muito importante. Tem diversos estudos que mostram como a representação na mídia de certos temas sociais é insanamente desproporcional ao acontecimento deles. Quando a gente pensa assim, em casos de homicídio, por exemplo, que são hoje 8% da população prisional e tem um número a cada 100 mil habitantes, o espaço que isso é dado nas mídias em relação ao quanto isso acontece na sociedade faz com que a gente viva com uma sensação irreal de medo, vindo dessa superexposição. Porque nessa sociedade do espetáculo, dos limites, dos aumentos das exposições, a gente precisa que a chamada seja cada vez mais absurda, cada vez mais escrachada. E a gente vai participando de um jogo, né? Por exemplo, você está lá no Instagram, todo mundo sabe que para virar o bagulho tem que ter um ganchinho, tem que ter certo formato completamente assim estéril, mas que prende a atenção. Do mesmo modo, os veículos de comunicação sabem que você tem que ter, ou melhor, você tendo certo padrão, você vai ter um retorno mais seguro, né? E a gente acaba promovendo essas duas coisas. Você força as instituições a serem sensacionalistas e conforme nós vamos nos acostumando com aquele sensacionalismo, essas instituições precisam aumentar cada vez mais o limite do absurdo. E as próprias plataformas têm um algoritmo que nos entrega o que a gente assiste. E ela vai escalonando. Então, é muito curioso porque eu gosto de vídeos de ciência, do pessoal falando, explicando, sei lá, sobre dinossauros, que tipo de dinossauro tinha e foi encontrado tal fóssil, ou explicando algum conceito enfim, de bichos unicelulares, ou sei lá. Eu gosto disso. E aí eu tava vendo vários conteúdos desses, e do nada aparece um cara falando dessas coisas sem camisa. Então, assim, esse é o grande ponto. Por que ele tava sem camisa? Não tem motivo para ele estar sem camisa. Mas
ele tá apelando. E cada vez que se apela, se ganha mais um do outro, né? E é uma competição, parece. É igual aquele cara lá da comida que é, tipo assim, ele se escora na bancada e diz, vem fazer um prato tal comigo, sabe? O que tem a ver aquele elemento erótico ali, né? Ou uma outra, uma mulher que trabalha com artesanato, sabe? Faz vídeos super apelativos, assim. Só que aí é uma questão, né? Se tem, é porque tem quem consuma. Se tem público, né, para consumir, mas justamente, mas isso vai... Vamos lá, uma pessoa que gosta de ver vídeos de culinária, porque ela gosta de cozinhar. Uhum. Ela compara os dois vídeos e vê que um, além da culinária, tem o fator que atrai também, que é essa questão mais sensual. Então, parece que é uma tentativa de audiência, como o Guy Debord falava lá na Sociedade do Espetáculo. E nesses temas sempre me incomoda uma posição meio assim, Bourdieu da minha, né? Eu gosto de responsabilizar bastante a parte que é alvo do problema, né? É a posição do Bourdieu, que é assim, pô, ninguém tá te obrigando a consumir esse conteúdo. Vamos pensar ainda no TikTok, né? Eu tenho TikTok de cozinha, gente, eu adoro cozinhar. Aí, quando eu comecei a gravar meu TikTok, eu sei que, porque eu assisto vídeos de cozinha, eu sei que o formato padrão é edições de 0,8 segundo, um voice-over por cima, cortes super rápidos, começando com o prato no final e ele descrevendo. Só que não é isso que eu quero assistir, os cortes são super rápidos, eu não consigo nem entender o que está acontecendo direito, você é só capturado pela sequência de imagens, né? Na velocidade que aquilo é colocado, você fica completamente capturado pela imagem, num sentido negativo em que não há nenhuma interpretação acontecendo, você só participa daquele fluxo, daquelas imagens, né? Você não sente nada daquilo. E daí no meu canal eu faço vídeo longo e sem voiceover com uma musiquinha que é o que eu gosto, né? Mas por que quando a gente vai consumir, nós tendo né, outras opções, a gente vai pela opção mais fácil? Mas a gente também vai sendo adestrado. Vai. Esse é um grande ponto, né? Lá na Sociedade do Espetáculo, aí eu posso falar um pouquinho porque eu li o Debord. Lá na Sociedade do Espetáculo ele fala justamente que o espetáculo quer se manter, né? Então, ou seja, todo esse sistema criado para nos entregar dessa forma, ele quer continuar acontecendo assim para que tudo se mantenha como está, basicamente. Então, cada vez mais a gente vai sendo adestrado a assistir dessa forma. Até porque nós participamos também, né? Quando nós vamos e nos expomos enquanto figura mais ou menos pública. É porque hoje a gente tem espaço também, tem espaço para todo mundo se expor, né? Que é diferente daquela época. É como se todo mundo tivesse assim, eu participo dessa sociedade de espetáculo porque eu não sou só objeto, eu também posso ser ator nessa cena, né? Eu também posso tentar isso, né? E fica uma coisa muito... O problema disso tudo, para mim, é que fica um mundo muito pequeno de tudo aquilo que nós poderíamos ser. Porque ele fica condicionado por essa pauta. Você não faz alguma coisa pela uma autenticidade, pelo prazer. É aquilo que você falou no começo do ser e parecer, né? Que tem, obviamente, grandes diferenças. É a ideia do Nietzsche, um filósofo alemão que diz assim... quando a gente estuda a Grécia Antiga, a gente vê aqueles caras bombados e tal, todo mundo bonito, né? As estátuas lá, As né? estátuas. Davi, de Michelangelo, é isso? Né? Que é o símbolo da perfeição, aqueles músculos torneados, etc. Que tenho certeza que os gregos ou romanos, o pessoal daquela época, não, a maioria não era assim, né? Ou aqueles que buscavam ser assim. Qual que é o valor disso? É aquela estatística, eu não lembro se eu já falei isso aqui no programa. Hoje, estatisticamente, a geração Z, que são os mais novos ali, 2000 e pouco para cima, eles têm o mesmo nível de atividade sexual que pessoas com mais de 70 anos de idade. Então, hoje, um jovem até 20 e pouquinhos anos, ele tem a mesma atividade sexual que um idoso. Isso, só que se tu vai olhar o perfil dos jovens, ele é completamente estético. Todo mundo é muito belo, tudo é muito bonito, mas ninguém transa. Então, é tudo muito estético, mas não há realidade. Mas é a imagem, né? É o parecer imagem. E não o ser. É o parecer. Eu pareço ser uma pessoa sexual, mas eu não sou. E Nietzsche diz que você deve viver uma vida autêntica, uma vida em que você é. E nem tudo aquilo que nós somos é belo. Justamente porque essa imperfeição, né, é combater uma ideia tradicional de belo enquanto perfeição, né? O belo enquanto real. Existem uma diferença. Eu sou quem eu sou e isso me faz real com as minhas imperfeições, ou eu só seria perfeito só seria belo se eu fosse perfeito. Amadurecer essa diferença entre
aquilo que eu sou e aquilo que eu quero parecer, muda muito as escolhas da nossa vida. Porque sem a gente perceber, nós pautamos uma gigantesca parte das nossas ações baseadas naquilo que eu pareço ser. E aquilo que eu pareço ser não é nem o que eu queria ser de verdade. E esse é o ponto. Muitas vezes eu sou e não pareço também, né? Então, eu posso ser um exímio violinista, mas nunca ter postado uma foto com um violino no meu Instagram. Então, assim, não necessariamente... E essa questão do belo é muito interessante, porque, vamos lá, né? O que é belo? A gente citava as características específicas de alguém, né? Um nariz um pouco mais pronunciado, uma orelha de abano, etc. Mas, se eu entendo que o conjunto do que é Marcos é belo, eu entendo que a pessoa pode considerar isso belo, então eu entendo que aquilo faz parte do conjunto, mesmo que não seja uma característica individual bela, no conceito geral do belo, né? É uma leitura que precisa de um pouco mais de tempo, né? E ela precisa da chance também. Ela precisa dar chance para que as coisas aconteçam. Sobre a diferença ali entre o ser e parecer em relação a essa incompatibilidade, pensa assim, você que está nos ouvindo, né? Como é que você me imagina? Como é que você me imagina? Como é que você imagina alguém do outro lado? Quando eu falo, às vezes, para os alunos ou para os ouvintes, eu tive uma banda de pagode por 5 anos. Ninguém me imagina pagodeiro. O currículo é assim, doutor em filosofia pagodeiro. Não fecha, né? Esperavam que eu fizesse outra coisa, né? Olha como existe uma certa ideia que a gente vai amarrando, uma ideia muito estética, assim, do que as coisas deveriam parecer, né? E não do que aquilo que nos traz felicidade, né? Todo mundo tem os seus pequenos segredos reais, no sentido, assim, de que você vai conversar com a pessoa, ela vai dizer... Cara, na verdade, eu adoro colecionar Lego, eu adoro ver novela turca, eu adoro coisas que não fogem do personagem e que geralmente a gente não conta por vergonha. Porque quando a gente fala, normalmente quem ouve pensa, cara, que legal, que diferente, da onde que isso veio? Mas aí quando a gente abre, né, por exemplo, quando a gente fala das redes sociais como um todo, a gente abre esse julgamento para muita gente, todos os dias, todos os minutos. E esse é um grande problema nesse sentido, porque esse julgamento ele é muito amplo. Então, vai ter gente que vai gostar, mas muitas vezes nem vai falar, porque uma pessoa... Agora, todo mundo vai se manifestar de alguma forma, e muita gente pode não gostar, e isso pode afetar também a pessoa, né? Não é fácil receber o carinho da torcida, né? Não é fácil receber o carinho da torcida, por isso que é importante ter uma consciência em relação a quais os limites da minha exposição. Alguns recorrem a recursos como ter 2 perfis, principalmente pessoas que têm uma vida pública e que não gostariam de ter. No caso, a radialista, eu que sou professor, a gente tem uma vida pública, a gente é uma pessoa pública, ainda que não gostasse. Então, cada um convém administrar os limites da sua própria exposição. De repente eu vou ter um perfil ali só para bonito e o meu outro dos meus amigos, ou vou ter um close friends, que é uma atitude hoje em dia, assim, muito comum entre as novas gerações. As novas gerações, já conscientes dessa hiperexposição problemática, você pega o perfil novo de alguma delas, ela não tem nada postado, não tem nada, porque elas não querem dar margem a ninguém comentar alguma coisa. Claro que isso também tem problemas, né? Porque daí você vai criando pessoas que não se comunicam, mas isso vem como uma solução a um problema anterior. É um remédio amargo para um problema que já vem acontecendo. Exato. Perfeito. Professor, muito obrigado por nos ajudar um pouco mais desses conceitos, né? Eu acho que se eu puder dar alguma dica a alguém, a nossa ideia aqui não é dar conselho a ninguém, se eu puder dar alguma dica, posso que você tenha vontade, claro, né? E aproveita aquele prato, muitas vezes, de um arrozinho normalzinho, assim, né? Do dia a dia, ou aquela sua nota de violão que você não acerta muito bem, posta ela também. Quem sabe ela te aproxima de alguém também, né? Seja real. Seja real. Agora, vamos encerrando então o nosso Boa Tarde Cidade de hoje. Com essa informação a gente fecha o Boa Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até mais. Tchau.